Amados de Deus, essa noite de domingo nós queremos compartilhar uma palavra da parte de Deus com os irmãos, uma palavra que vai ministrar o nosso coração, como sempre, né? Mas uma palavra que vai trazer um entendimento para nós a respeito da nossa vida. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Aquele que tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Você que ainda não tem, procure adquirir uma Bíblia. Se você não puder adquirir uma Bíblia, você fique à vontade para nos comunicar que você não tem e você não tem condições de ter uma também, porque nós temos Bíblias aqui que nós podemos doar, viu? Para você, para que você possa também ter uma Bíblia na sua casa, porque a Bíblia ela é a nossa espada. Mateus, capítulo de número 6, eu vou ler dois textos na verdade, e aí então nós vamos fazer uma junção desses textos. Mateus capítulo 6, nós vamos iniciar pelo versículo 25 e vamos ler até o versículo 34. Acompanhem comigo essa leitura, por favor. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, acompanhe aqui na nossa projeção aqui na tela, por gentileza. Versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E aqui é uma pergunta, né? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É a segunda pergunta. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã ele trará aos seus cuidados. Pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Agora, por favor, vamos ler ainda no capítulo de número 6, o segundo texto, no versículo de número 9. Aqui Jesus ele vai falar agora sobre
um princípio de oração. Capítulo 6, versículo 9, Jesus diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A igreja diz amém? Amém. Feche seus olhos um instante, por favor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero pedir, Senhor, mais uma vez a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. Senhor, vem falar com a sua igreja de uma maneira linda, de uma maneira poderosa, que a sua voz, ela seja, Senhor, ouvida nessa noite por todos que aqui estão. Senhor, para a glória do seu nome, quando nós sairmos daqui, que nós saímos daqui, Senhor, conhecedores um pouco mais daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Igreja de Jesus, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o reino de Jesus. Quero falar sobre o reino de Jesus. O Senhor, Ele nos mostra, aqui através desses dois textos, alguém que andava ansioso, preocupado com a sua própria vida, com o dia de amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E essa é uma preocupação natural na vida do ser humano. Todos nós temos esse tipo de preocupação. Nós nos preocupamos naturalmente como será o dia de amanhã, nos preocupamos quando temos uma festa para ir com a roupa que nós deveremos vestir, nos preocupamos com o tipo de alimento que nós temos para colocar na nossa mesa. Ou seja, a ansiedade é uma coisa que faz parte da vida do ser humano. A ansiedade é uma coisa que faz parte da vida de todos aqueles que vivem na face da terra. Uma preocupação com o seu futuro, uma preocupação com o seu trabalho, uma preocupação com a sua família. Agora, o que Jesus vai mostrar aqui é que existe aqui uma preocupação demasiada. Jesus, ele vai mostrar aqui que existe uma preocupação que, quando ela acontece, ela se excede ao limite da naturalidade, e ela passa a ser chamada pelo Senhor como a ausência de fé. Por isso que ele usa essa expressão quando ele está falando aqui nos versículos do 25 ao 34, especificamente falando do versículo de número 30, ele faz essa pergunta, ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã ela é lançada no fogo, ou seja, ela não tem valor nenhum, ela é lançada no fogo para ser queimada, não há importância na erva. E o Senhor vem dizendo: se o Senhor veste assim, com tanta propriedade, com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto amor, porque se você observar o versículo de número 29, o Senhor vai dizer assim: nem Salomão, em toda a sua glória, ele se vestiu como uma dessas ervas do campo. Nem Salomão. Mas ele vai fazer uma afirmação: se o Senhor, ele cuida, gente, ele se preocupa, ele tem atenção com a erva do campo, que ela hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros. Coloca a sua mãozinha sobre o seu coração e diga assim, por gentileza: esse vós outros sou eu. O Senhor está se referindo a você.
Então ele está dizendo assim: quanto mais vós outros, porventura, o Senhor, Ele não cuidaria de vocês? Aí ele faz uma observação: homens de pequena fé. Então, vejam, aqui Jesus estabelece o limite entre a preocupação, entre a ansiedade natural e a ansiedade demasiada. Vocês estão me entendendo? Diga amém. O Senhor aqui, Ele estabelece um limite que nós precisamos entender. Qual é o limite, pastor? Que eu posso me preocupar, que eu não vou ferir o coração de Deus? Qual é o limite, pastor? Que eu devo me preocupar com o meu trabalho, que eu devo me preocupar com os meus filhos, que eu devo me preocupar com as vestimentas, com o alimento da mesa? Qual é o limite que eu posso me preocupar e que eu não vou ferir o coração de Deus? O limite aonde Ele não vai ferir o princípio da sua fé, Ele não vai abalar a sua fé, Ele não vai abalar você de maneira que você se sinta desestimulado, que você comece a sentir vontade de parar, que você comece a sentir vontade de largar tudo, de largar Jesus, de se trancar num quarto escuro e só chorar, de não levantar da sua cama, aquela vontade satânica, diabólica que vem contra a vida do ser humano e diz: por que você vai se levantar? Mais um dia, mais uma semana, mais um momento de tribulação e nada vai mudar. E as pessoas começam a assimilar esse tipo de mensagem satânica, diabólica, e aí começam a perder o estímulo e a vontade de verdadeiramente se levantar para a vida, para vencer. E por que muita gente começa a agir dessa maneira? Porque as pessoas têm dificuldade para entender o limite entre a ansiedade e a preocupação, que é natural, que faz parte da vida do ser humano, e aquela que excede o limite da fé, aquela que vem para romper com a tua fé, aquela que vem para romper com a sua crença, aquela que vem para romper com a sua vida espiritual, para quebrar o sucesso que Deus tem preparado para você, para quebrar a sua aliança com Deus e tornar você mais uma pessoa na face da terra, um cidadão comum, uma pessoa comum. Afinal de contas, nós não somos comuns, amém ou não? Nós não somos comum. Quem disser aqui que é uma pessoa comum, ainda não entendeu o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Quem disser aqui que é uma pessoa comum, não entendeu ainda o chamado de Deus para a sua vida. Por quê? Porque nós não somos comum. A partir do momento que você recebeu Cristo na sua vida e Ele entrou em você, Ele transformou você numa nova criatura, Ele te lavou no sangue dEle e você passou a ser um pecador redimido, restaurado, você deve entender que você não é mais um cidadão comum. Existe sobre você a promessa, existe sobre você a palavra, existe sobre você um carimbo de Deus, existe sobre você um carimbo de Jeová. E ainda que você não entenda, mas o diabo ele entende, ainda que você não perceba, mas Satanás ele percebe, e muitas vezes ele não pode te tocar, ele não consegue te atingir. Por quê? Porque aquilo que você já não vê mais, o diabo ele consegue ver. O que é que eu não vejo mais, pastor? Muitas vezes o limite da ansiedade, ele não te permite mais ver a promessa. Muitas vezes o limite da ansiedade, ele não te permite mais ver o propósito de Deus na sua vida. Muitas vezes o limite da ansiedade, ele não te permite ver mais a grandeza daquilo que Deus tem preparado para você. A maioria das pessoas que se perdem na sua vida cristã, antes de se perderem, eles perderam a noção da promessa, eles perderam a noção do tamanho da grandeza do seu Deus, a magnitude do tamanho do propósito de Deus para ele, para ela. Então, quando a pessoa perde a noção daquilo que ela é e o que Deus significa para ela, o que Deus tem preparado para ele e para ela, aí então a pessoa começa a transcender o limite da ansiedade. Aí, quando a pessoa transcende o limite da ansiedade, gente, começa uma coisa chamada desespero.
Vamos repetir? Começa uma coisa chamada desespero. E o que é que o desespero faz? O desespero faz a gente tomar atitudes impensadas. O desespero faz a gente tomar atitudes que nós não queremos tomar. O desespero faz a gente ter iniciativas que lá na frente nós vamos nos arrepender. Por quê? Porque nós perdemos a noção da promessa. Então Jesus, ele está ensinando isso. Ele está falando a respeito da complexidade, que é o controle da ansiedade pela solicitude da vida, ou seja, pelas necessidades da vida. Então, ele vai dar uma dica. E no versículo de número 33, ele dá a dica para que nós possamos ter equilíbrio entre a ansiedade natural e a ansiedade que transcende a naturalidade e nos leva a cair, nos leva a pecar, nos leva a perder a promessa, nos leva para longe, nos leva para um distanciamento de Deus, mesmo achando que nós estamos perto, mesmo achando que nós estamos juntinho, mesmo achando que nós estamos agradando, mas na verdade estamos longe da promessa. Qual é a dica, pastor? Versículo de número 33. O Senhor então ele vai lá e ele dá a dica, ele fala: buscai, pois em primeiro lugar o seu reino. Eu gostaria que você, se você pudesse riscar aí na sua Bíblia. Quando eu digo riscar, não é fazer um rabisco, é fazer uma marcação, tá? E marcar a Bíblia não é pecado, viu, gente? Não é pecado não você marcar a Bíblia, você fazer um tracinho embaixo, porque isso aqui vai servir para você, vai servir para a sua vida. Em algum momento você vai ler isso aqui e o Espírito Santo ele vai lembrar você. Então, se você puder, faça uma marca, uma bolinha ou um tracinho embaixo dessa palavra: buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é, pastor, então, a dica de Jesus para o equilíbrio entre a ansiedade natural e aquela que transcende a naturalidade e nos leva à morte, ao pecado, ao erro, à precipitação? É quando a pessoa, ela já não sabe diferenciar o que é prioridade. Diga comigo, o que é prioridade? Jesus está falando aqui que a prioridade aqui é o seu, novamente por gentileza, a prioridade é o seu reino. E quando eu entendo a prioridade de Jesus, Jesus ele vai cuidar das minhas prioridades. Então, eu preciso entender que quando eu cuido das prioridades de Jesus que Ele estabeleceu, Jesus ele vai cuidar das minhas prioridades. Eu não posso inverter os papéis, eu não posso inverter a lógica, eu não posso. Tudo na vida, gente, existe uma lógica. E a lógica, quando ela é invertida, fora da direção de Deus, só existe uma pessoa que pode inverter a lógica. Qual é o nome dessa pessoa? Deus. Só Ele pode inverter a lógica. Nós, seres humanos, não podemos inverter a lógica. Nós precisamos entender a lógica e praticá-la. Jesus está dizendo, a lógica é o meu reino como primazia. Você invocar, viver em função desse reino, me servir nesse reino, aplicar-se nesse reino. Porque quando você aplicar nesse reino o seu coração, quando você entender e viver para esse reino, quando o seu coração estiver verdadeiramente voltado para esse reino, eu, o Senhor dos céus, eu vou liberar os meus anjos e eles vão cuidar das suas coisas, eles vão cuidar das suas vidas, eles vão cuidar da sua casa, eles vão cuidar da sua família, Ele vai cuidar dos seus problemas, Ele vai cuidar das suas enfermidades a fim de sará-las, Ele vai cuidar do seu trabalho, Ele vai proteger você das investidas do mal, Ele vai livrar você das tentativas diabólicas quanto à sua vida. Mas nós precisamos entender a lógica de Deus, porque quando nós não entendemos a lógica de Deus, a gente começa a inverter o processo. Tipo assim, eu quero fazer o café, mas eu coloco o pó na cafeteira, ligo ela na tomada e não coloco água.
O café vai ficar pronto quando? Me digam, por favor. Porque é uma lógica, sim ou não? Coloque o arroz, minhas irmãs, na panela. E não coloque os temperos e a água. Ainda que sejam essas panelas mais modernas, não coloque o tempero e coloque o arroz na mesa para você ver o tamanho do bico desse senhor que casou com você. Há uma lógica. Meu irmão, abra a gaveta da sua esposa e pegue uma roupa íntima dela e coloque. E depois faça uma surpresa para ela. Tire a sua roupa e deixe ela ver você com a roupa dela íntima. O que vai acontecer com a senhora, irmã? Diga para mim, por favor. Eu ouvi um misericórdia por aí. Sabe por que misericórdia? Porque não é lógico, sim ou não? Então, irmãos, esses exemplos tão simples e às vezes até hiláricos que nós usamos é tão pura e simplesmente para fazê-los refletir sobre o que é lógico. O Senhor Deus está falando, gente, tenham como prioridade, primazia, o meu reino. Me servir, me adorar, invocar o meu nome, levem-me para dentro das suas casas, levem-me para dentro dos seus trabalhos, levem-me para dentro do seu veículo, levem-me para dentro do seu notebook, leve-me para dentro do seu iPhone, leve-me para dentro da sua faculdade, porque quando eu for primazia na sua vida, você vai ver que as demais coisas vão começar a ser acrescentadas na tua vida. Pastor, me prova isso. Eu ouvi uma criança dar glória a Deus. Dá de novo. Agora não vai mais, eu sabia. As crianças nos ensinando a dar glória a Deus. Gente, pastor, prove-me isso. Então tá bom, vamos para o segundo texto, a segunda leitura que nós fizemos. Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos, depois dele comer o pão, dele viver a Páscoa, ele vai ensinar aos seus discípulos como era o funcionamento do seu reino. Ele vai ensinar aos seus discípulos, aqui no versículo 33 ele vai falar, busquem em primeiro lugar o meu reino. Aí parece que eu vejo os discípulos fazerem uma pergunta a Jesus, Senhor, por que nós devemos buscar o seu reino se a nossa vida ela é pautada de tantas necessidades e preocupações? Quem aqui tem necessidades, diga amém. Amém. Quem aqui tem preocupações, diga amém. Amém. Quem aqui tem preocupações em relação à sua vida cotidiana, diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós temos, irmãos. E os discípulos também tinham. E parece que eu vejo eles fazerem a seguinte pergunta, Senhor, como é que nós vamos buscar o seu reino? E o que é que vai ser da nossa vida? E o que é que vai ser da nossa casa? Quem é que vai cuidar das nossas preocupações? Como é que as coisas nos serão acrescentadas? Aí então, gente, Jesus começa a explicar para eles como era o funcionamento do seu reino. Parece que eu vejo Jesus dizer assim, meu filho, deixa eu ensinar para vocês como é que é o meu reino. Aí Jesus inicia então a segunda parte da oração do Pai Nosso. Na primeira parte ele vai dizer, vocês devem orar assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso aqui é uma coisa muito importante, ele começa falando que o reino dele é um reino santo. Então não há como viver no reino dele se não há santidade, tá? Mas eu não quero falar nessa noite sobre santidade. Isso aqui é apenas para chamar a sua atenção. Mas não há como viver dentro do reino dele sem santidade. Sem santidade é impossível você andar com Deus. Sem santidade é impossível você agradar a Deus. Tá bom? Então ele inicia falando sobre santidade. Ele diz, santificado seja o teu nome. E aí na segunda parte do Pai Nosso, ele vai mostrar aqui uma preocupação. Ele diz, venha a nós o teu reino
e seja feita a sua vontade, na terra e no céu. Aí ele vai falar assim: agora eu vou mostrar para vocês qual é a minha vontade, dentro do meu reino. E ele começa a mostrar que um dos segredos da sua vontade é revelar ao ser humano que ele é um pai, que ele ama os seus filhos, e ele está preocupado em saciar a fome de um ser humano necessitado. Por isso que ele diz lá na frente: busca em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí ele vai dizer aqui: vocês devem dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que que o Senhor está dizendo? Ele está falando assim: no meu reino eu me preocupo com o alimento. No meu reino eu me preocupo se todos comem. No meu reino eu me preocupo se todos estão fartos. No meu reino eu me preocupo se todos estão igualitariamente vivendo uma vida incomum, seja ela espiritual ou seja ela social. Então esse alimento que o Senhor está falando aqui, ele é um alimento não só físico, mas ele é um alimento espiritual, ele é um alimento social, ele é um alimento familiar. Sabe por quê? Porque o que mais existe no reino de Deus, entre aspas, por assim dizer, gente que diz estar dentro do reino de Deus, mas está morrendo de fome na sua família. A sua família não está bem. A fome de paz, a fome de comunhão, a fome de relacionamento conjugal, a fome de obediência. O que mais existe são pessoas dizendo que estão no reino de Deus, mas a fome no meio da sua vida, no meio da sua casa, fome espiritual. Por quê? Porque não consegue mais se alimentar de Deus, já não tem mais prazer na presença de Deus, já não tem mais alegria em buscar a Deus, já não tem mais prazer em estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus para ele, para ela, é um mero acaso. Tem que haver um motivo, tem que haver uma necessidade, tem que haver uma causa. Se não houver uma causa, não há motivo para estar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque se perdeu a fome espiritual. Então o Senhor está dizendo: eu sou um rei, eu sou um pai de amor, que estou preocupado com aqueles que vivem no meu reino, e aqueles que vivem no meu reino não terão necessidades de nada. Esse Deus, esse Cristo, ele vai mostrar a sua preocupação, ele vai mostrar o seu amor, ele vai mostrar o porquê ele veio. Porque, gente, o reino de Deus, ele se estabeleceu na terra com a chegada de Jesus. Quando Jesus Cristo pisa a planta dos seus pés na terra, a Bíblia diz que a palavra do Senhor declara: chegou o reino de Deus. Porque Jesus Cristo era a expressão do reino de Deus na terra. E por que Jesus Cristo era a expressão da chegada do reino de Deus na terra? Porque Jesus Cristo, ele era e foi obediente ao Rei, ao Pai, em todo o tempo, até a sua morte e morte de cruz. Então Jesus, ele era a expressão do reino de Deus na terra. E ele vai falar, sem fazer apologia, claro, aqui aos pecados, porque nós já falamos sobre santidade, sem fazer apologia aqui à imoralidade, coisas desse tipo, mas a primeira coisa que eu vejo aqui, eu vejo um Cristo falando sobre a preocupação em saciar a fome. Eu não vejo um Cristo com o dedo apontado, eu não vejo um Cristo ameaçando, eu não vejo um Cristo subjugando ninguém, eu não vejo um Cristo colocando um cabresto em nenhum dos seus discípulos. O que eu vejo é um Cristo falando exatamente sobre a preocupação de trazer prazer e nutrição à psique humana, ou seja, a necessidade do ser humano. Eu vejo um Cristo preocupado comigo e com você. Ao contrário do que muita gente pensa, Cristo não veio para revelar-nos um juiz que julga e que aponta o dedo, que acusa, que mata, que condena. Muito pelo contrário. Até mesmo em relação à Santa Ceia,
ele deu uma palavra para Paulo, e Paulo deu uma palavra para a igreja. Ele diz assim: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele não disse assim: não coma. Ele não disse assim: não beba. Ele não disse assim: não venha no culto, não venha na igreja, não venha na ceia, não esteja presente. Pelo contrário, ele vai dizer assim: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, ele está dizendo assim: eu sou um pai de amor, eu sou um pai de misericórdia, e você viver dentro do meu reino é você entender que a minha graça, ela é estampada, ela é deliberada para você em todo o tempo, e você é um ser livre para tomar atitudes e iniciativas. Então ele vai dizer o que ele está interessado. Ele diz: eu estou interessado no ser humano. Por que eu tenho que buscar o reino de Deus? Porque eu buscando o reino de Deus, existe um rei, que é Jesus Cristo. Ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. Por que, pastor, o senhor afirma que ele é o rei da glória? Porque quando ele chega no céu, os anjos declaram isso, os arcanjos declaram isso, os querubins declararam isso, os 24 anciões disseram. O Salmo 24, ele declara isso: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eterno. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor forte, é o Senhor poderoso, é o Senhor da guerra. Está falando de Jesus. Ele é o Rei da Glória. Então, quando ele chega no céu, todos os querubins, serafins e toda a orquestração celestial reconhece esse ser como o Rei da Glória. E ele nos convida a viver dentro do seu reino. Por quê? Porque ele é um rei que se preocupa conosco. Ele se preocupa com a sua vida, ele se preocupa com a sua casa, ele se preocupa com os seus sonhos, ele se preocupa com os seus planos, com os seus projetos. Por mais que você possa pensar em algum momento da sua vida que Deus se esqueceu de você, eu vim aqui nessa noite para te afirmar que Ele não se esquece de nenhum de nós. Nós é que em algum momento da nossa história nós nos afastamos do reino, nós nos afastamos do seu reino, nos afastamos da sua casa, nos afastamos da sua presença. E quando nós nos afastamos da casa do Pai, o que acontece conosco? Acontece conosco o que aconteceu com o filho pródigo. Fora da casa do Pai, fora do reino, só tem perdas, frustrações, tristezas, engano, preocupações, dissensões, mentes confusas pelas setas de Satanás. Por quê? Porque eu estou fora do reino, e fora do reino eu estou com sede e fome, fome da palavra, fome da presença, fome do abraço, fome da glória, fome da unção, fome da espiritualidade, fome da adoração a Deus. É por isso que existe, gente, crente frio, morto. É por isso, gente, que você encontra em algumas igrejas pessoas que na verdade elas estão ali de corpo presente, mas se você perguntar a elas, não estou falando só da gente não, estou falando de uma maneira generalizada, se você perguntar a elas 30 minutos depois do culto, qual foi a palavra, qual foi a leitura que foi feita da palavra de Deus, as pessoas não sabem mais, não lembram mais o texto, não sabem mais aonde que foi lido. Por quê? Porque estão como diz a Bíblia, aparência de quem vive, aparência de quem está vivo, mas na verdade está morto espiritualmente. E o que declara que está morto espiritualmente? A fala, o comportamento, a fé, a vida, a sua caminhada, o seu semblante está com a aparência de quem está vivo. Por quê? Porque anda, porque come, porque conversa, porque às vezes tem filhos falando de nós. Por exemplo, temos cargos na igreja, tocamos, temos uma função qualquer, não sei, então dá a impressão de que, poxa, glória a Deus, está vivo, para a glória de Deus, mas não está. E Jesus, ele está dizendo assim, o segredo para você aprender a diferenciar entre a ansiedade natural
e a ansiedade que transcende a naturalidade é você aprender a viver dentro do reino, porque quando você entra dentro do reino, você começa a conhecer um reino de justiça. Então Jesus, ele vai falar: eu estou preocupado porque vocês precisam ser alimentados. Mas qual é o evangelho dos religiosos? O evangelho dos religiosos, irmãos, é o evangelho da maldição, é o evangelho da culpa, é o evangelho da causa e efeito. Você está assim por causa disso, você está assim por causa daquilo, a sua vida está desse jeito por causa daquilo outro, você está quase morrendo por causa daquilo outro. Esse é o evangelho dos religiosos, aqueles que buscam sempre a causa. João 9 tem uma historinha muito parecida com isso, aonde os próprios discípulos, eles chegam para Jesus e perguntam assim para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? De quem é a culpa para que essa criança viesse a nascer com esse problema, ou seja, cego de nascença? Aí Jesus explica, ele diz assim: não é culpa de ninguém, é porque a minha glória vai ser revelada na vida dele. Sabe por quê? Porque eu vou curá-lo agora. Mas isso, irmão, só entende quem está dentro do reino. Isso só entende quem está vivendo dentro do reino, porque quem está fora do reino não entende. Quem está fora do reino busca causa, quem está fora do reino busca culpa, quem está fora do reino busca acusar. E esse é o evangelho dos religiosos. Jesus, ao contrário, não. Jesus, ele deu sempre um valor vital ao ser humano, aonde ele trata os erros de maneira secundária, e ele estabelece uma sequência de valores. Qual é a sequência de valores? Eu vou primeiro alimentar os meus filhos. Peçam pão e eu lhes darei pão. Quando vocês forem orar, vocês comecem orando exatamente assim: Senhor, eu tenho fome, dá-nos o pão de cada dia. Senhor, eu sou uma pessoa que o Senhor conhece, eu sou um filho dentro do reino, o Senhor é o meu rei. E o Senhor, como rei, o Senhor conhece os seus súditos, o Senhor conhece o coração dos seus súditos. Então, Senhor, eu preciso ser alimentado. E aí então, quando você ora assim, o Senhor vai cuidar de você, Ele vai proteger você, Ele vai irrigar a sua alma, trazendo prazer novamente ao ser humano de viver. Em segundo lugar, dentro do reino, o Senhor, Ele vai ensinar você a lidar com os seus erros, Ele vai ensinar você a lidar com os seus erros. Porque ao contrário do que muita gente pode pensar, pastor, essa palavra, ela é preocupante, porque dá a impressão que o Senhor está dando uma deliberação a uma vida carnal, a uma vida de pecados, a uma vida qualquer, a uma vida sem santidade na presença de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não existe ninguém que viva dentro do reino de Deus e consiga viver em pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele causa náusea às narinas de Deus. Então, a pessoa que vive dentro do reino de Deus e até chega em pecado, a tendência daquela pessoa é ser purificada pela presença do rei, a tendência daquela pessoa é ser limpa pelo rei, a tendência daquela pessoa é ter as suas vestes trocadas pelo Senhor, a tendência dessa pessoa é ter a sua vida transformada por esse rei. Ninguém vive a vida inteira dentro do reino sem ter os seus podres, as suas podridões expurgadas pelo Senhor. Ou sai a podridão, ou sai a pessoa que tem alojado em si as podridões. Assim é o reino de Deus. Então, o Senhor vai ensinar-nos a lidar com os nossos erros. E quando o Senhor vai ensinar a gente a lidar com os nossos erros, Ele fala na sua palavra, Ele diz assim: a segunda palavra, a segunda oração que vocês devem fazer, vivendo dentro do meu reino, é perdão pelas nossas dívidas. Ele começa a dizer: filho, se você vem viver comigo dentro do meu reino, você vai sempre encontrar a minha graça, você vai sempre encontrar o meu perdão, você vai sempre encontrar a minha misericórdia. Ao contrário do que você encontra lá fora, gente para apontar o dedo para você, gente para dizer que você não tem mais jeito, gente para dizer que você não tem mais saída. Não, no meu reino não. No meu reino tem jeito para todo mundo. No meu reino o fraco pode ficar forte.
forte. No meu reino, o caído, ele pode se levantar. No meu reino, o triste, ele pode se tornar alegre. No meu reino, o enfermo, ele pode ser curado. No meu reino, aquele que está desviado, ele pode encontrar de novo o caminho. No meu reino, aquele que perdeu a noção da fé, ele pode ser restaurado na sua fé. Esse é o meu reino, um reino de graça, um reino de perdão, um reino de misericórdia, um reino aonde a mão do Senhor está estendida e os seus ouvidos estão inclinados para ouvir você. Ele não tem um dedo estirado. O reino de Deus é um reino que não existe uma bancada da promotoria gospel para apontar os seus erros, os seus defeitos e aquilo que você é, aquilo que você fez e o caminho que você andou. Deus não, Ele está olhando para você e dizendo assim: tem esperança para você, tem esperança para você, pois Ele disse na sua palavra: a árvore, ainda que esteja cortada e esteja longe ao cheiro das águas, ela vai voltar a viver. Por isso que a Ana Paula Valadão cantou por muito tempo. Há uns anos atrás, eu não me lembro muito bem a década, se foi nos anos 80, 90, mas ela cantava aquela canção que diz assim: ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, prosperarão os seus frutos e viverão. Sabe por quê? Porque sempre tem esperança para quem vive no reino. Sempre tem esperança para quem está vivendo dentro do reino. Sempre tem esperança para aquele que busca o reino, aquele que aplica o seu coração no reino. Quem aplica o seu coração no reino tem perdão, tem graça, tem misericórdia. E o Senhor nos ensina a lidar com os nossos erros. Ele diz: filho, não caia mais nesse buraco. Veja como o Senhor lidou com a mulher adúltera. Todo mundo queria jogar uma pedrinha, todo mundo queria tacar uma pedra na cabeça daquela mulher. Aquela mulher tinha contra ela a lei de Moisés, aquela mulher tinha contra ela as pessoas que haviam pego ela no ato do adultério, e todos queriam apedrejá-la, e todos foram diante de Jesus e levaram essa mulher e lançaram essa mulher nos pés de Jesus. Essa mulher agora ela cai nos pés do Senhor, tendo contra ela a lei, tendo contra ela o ato da inflação. Por quê? Porque ela foi pego em flagrante, e todas as pessoas que estão aqui dentro sabem que ser pego em flagrante é uma das maiores atenuantes que tem para o crime. Não há liberdade para quem é pego em flagrante. Se não é pego em flagrante, a pessoa pode até prestar um depoimento e ser liberado, mas quando é pego no flagrante, é cadeia, está preso, e assim é a lei. E aquela mulher tinha a lei contra ela, mas ela foi na onde? Ela foi na presença do Rei Jesus. Que bom que não levaram essa mulher aos principais da sinagoga. Que bom que não levaram essa mulher diante do rei da terra. Que bom que levaram essa mulher diante do rei Jesus. E quando ela chega diante do rei Jesus, parece que eu vejo Jesus olhando aquela mulher. E ele escrevendo na areia, ele não se perturba, ele não se abala, ele não muda o seu comportamento. Ele ouve a acusação, e quando ele termina de ouvir a acusação, ele levanta a sua cabeça, olha para aquelas pessoas que estavam ali, e ele diz para elas: vocês estão certas. A lei de Moisés não manda apedrejar? Manda. Então, vocês estão certos. Independente se alguns de vocês aí já se deitaram com ela ou não. Independente se alguns de vocês têm culpa no cartório ou não. Mas Jesus diz assim: aquele que não
tiver pecados, pode ser o primeiro a tirar a pedra. E ele abaixa-se novamente e continua escrevendo. Que equilíbrio de Jesus. Que rei fantástico. Que propriedade. Esse rei, ele conhece as leis do seu reino. Esse rei, ele não é um rei injusto. Ele é um rei que traz sobre a sua cabeça a coroa da justiça. E a Bíblia diz que ninguém atirou uma pedra na mulher. Aí então ele vai ensinar agora essa mulher a lidar com os seus pecados, porque é sobre isso que nós estamos falando, sobre a segunda sequência de valores, o Senhor nos ensinando a lidar com os nossos pecados. Então agora esse rei, ele vai ensinar essa mulher a lidar com os seus pecados. Ele olha para essa mulher e ele diz para ela assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Gente, pare para pensar, quantos de vocês estão aqui nessa noite que já foram acusados? Quantos de vocês que estão aqui nessa noite que já sofreram injúrias, às vezes dentro da própria família, que já foram caluniados, já foram acusados sem causa? Quantos de vocês, em algum momento da sua vida, já foi injustiçado? Quantas vezes você já viu pessoas criarem uma situação e depois de criar aquela situação, elas expõem você, como Satanás ele é acostumado a fazer com o crente, ela expõe você ao pecado e diz assim: está vendo aí, ó, você não é crente, você não é de Deus, por que tu riu com essa piada indecente? Por que tu provou dessa bebida que você não deveria? Quantas vezes essas situações já aconteceram? Quantas vezes você já foi provocada até a tampa da sua cabeça? Quantas vezes nos desencontros familiares e conjugais a gente vê hoje em dia filhos se levantar e dizer para o pai: bate, bate, bate que você vai ver, se eu não vou chamar o conselho tutelar. Bate para tu ver se eu não vou chamar a vara da infância e da juventude. Ah, tá ali o meu, ele que fale assim para mim, para ele ver. E tem um monte de gente perdendo seus filhos do reino de Deus por causa desse tipo de situação. Quantas vezes nos desencontros conjugais você já ouviu o seu cônjuge falar para você: abre a boca, abre a boca, tudo que eu quero é que tu abra a boca, abre a boca, mas abre que tu vai ver, vai ser a última vez. Eu li essa semana no Facebook um negócio engraçado, né? O cara falou assim: se tiver que quebrar, quebre o coração. Não quebre o coração, porque ele é um só. Quebre os dentes, porque tem 32. Olha só que loucura do diabo. Dei risada porque eu estava sozinho, né? Mas pense se eu estou equivocado. Quantas vezes acontece exatamente isso com a nossa vida? Quantas vezes você está numa festa de família e alguém chega e diz para você: come um pouquinho mais, come um pouquinho mais. Aí tu come, quando tu dá as costas, você viu que guloso? Você viu? Quase acabou com tudo, tive que tirar da mesa. E depois chega isso nos seus ouvidos, a gente fica triste, chateado. São coisas, gente, que fazem parte da vida. E a gente só vai entender e aprender a lidar com isso quando a gente está dentro do reino de Deus, porque no reino de Deus há perdão, no reino de Deus há graça, no reino de Deus há misericórdia, no reino de Deus há justiça, no reino de Deus, por mais que as pessoas possam falar de você, mas existe um que te conhece, existe um que te julga, existe um que te mede com um cordel de medir, diz a palavra de Deus através do profeta, e esse cordel ele é justo.
Então, nós precisamos ter atenção a isso, porque a maioria das pessoas hoje em dia, gente, eles estão exigindo demais de gente desnutrida, de gente que está precisando de misericórdia de Deus, de gente que está precisando do amor de Deus, do favor do Senhor sobre a sua vida. E não tem coisa pior do que uma pessoa que está fora do reino, porque a pessoa que está fora do reino, fora da visão do rei, fora da casa de Deus, o que mais essa pessoa faz é acusar, é apontar o dedo, e você não pode exigir muito de quem está desnutrido. Por isso o Senhor diz assim: a minha preocupação é alimentar o meu povo, é alimentar as pessoas que andam dentro do meu reino. Existe muita gente cobrando de quem está ferido. Quem está ferido, está machucado, já não aguenta mais, está sangrando, está acabando a vida, está por um suspiro. Mas tem gente que não percebe. Esse desgraçado, esse infeliz, a vida inteira foi desse jeito. Agora aí entrou aí para uma tal de uma igreja, uma tal de uma alfa aí, está querendo ser santão, está querendo ser santona, está querendo dizer que mudou a vida dele agora. Poxa, não percebe que você recebeu Jesus, você está dentro do reino, você está buscando mudança, você está buscando aprender a lidar com seus erros, você está buscando aprender a viver uma vida com Cristo, a obedecer ao rei, a ser alimentado pelo rei, cuidado pelo rei, a ser tratado pelo rei, porque ele é o único que tem o bálsamo de Gileade, que pode ser derramado sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Ele é o único que pode pegar o caído, ele é o único que pode pegar o morto e torná-lo a viver, porque ele é a vida. Ele é a vida. Ele disse na sua palavra, ele disse: eu sou o pão para alimentar, eu sou a água que se você beber jamais você vai sentir sede, eu sou a vida, aquele que vier a mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a vida. Esse é o rei que nós servimos, esse é o rei desta igreja, esse é o rei da sua vida, esse é a pessoa que está interessado em cuidar de você, um Deus que não ignora os nossos erros, mas que nos trata com amor, que nos trata com carinho, que está sempre com a mão estendida em favor da nossa vida. Ele não está com o dedo estendido para te acusar, para te apontar, para te injuriar a vida, não. Ele está com a mão estendida para dizer para você: o que é que você está precisando, meu filho? Eu sou um pai de amor e de misericórdia. O que é que você está precisando? Eu estou aqui para te ajudar. Deus, eu estou quase morrendo, a minha vida, Deus, está quase acabada. Eu cheguei, filho, e aonde eu chego, a morte tem que sair. Lázaro não está morto, Lázaro, ele apenas dorme, e eu vou ressuscitá-lo, disse Jesus, o nosso rei. Então nós precisamos entender isso. Ele é alimento para a nossa alma, ele é perdão para as nossas fraquezas, ele é o pagamento das nossas dívidas, ele é aquele que nos livra da tentação. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos do mal. Não, pastor, deixa comigo, eu sei me cuidar, eu sei me cuidar. Fique de pé, por favor, nós já vamos encerrar. Eu já encontrei muita gente. Eu já encontrei muita gente no meu ministério, na minha vida, pessoas que não faziam parte do reino, mas que tinham o rei na barriga. E por ter o rei na barriga, por muitas vezes se comportaram dessa maneira, cuja qual estou demonstrando para vocês nesse exato momento. Pastor, eu sei me cuidar. Pastor, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo, pô. Eu sou crente há muito tempo, pastor. Nasci na igreja. Só ganha de mim o pombo que mora embaixo das telhas.
Depois dos pombos sou eu, pastor. Conheço tudo, não tem nada mais que me surpreenda. E infelizmente, pessoal, essas pessoas, na sua grande maioria, claro que existem as exceções, mas a sua grande maioria estão falidas. Perderam a graça, perderam a salvação, perderam a igreja, perderam o convívio espiritual, perderam tudo. E por que perdeu? Porque resolveu viver o seu reino e não o reino de Deus. Porque no reino de Deus, nós precisamos estar submetidos à sua vontade, aos seus propósitos. No reino de Deus, nós precisamos aprender que existe uma ordem a ser obedecida. No reino de Deus, nós seremos tratados. No reino de Deus, nós somos sarados. Ele nos trata com amor. No reino de Deus, Ele pega o rejeitado e Ele torna o rejeitado aceito de novo pela sociedade. Quantas pessoas estão aqui no nosso meio que não eram aceitos? Não eram aceitos na sua família, não eram aceitos na família do seu cônjuge, não era aceito. Você começou um relacionamento e a família lá da tua namorada, do teu namorado, do teu marido, da tua esposa, queria ver o diabo, não queria ver você, porque tinha uma imagem ruim de você. Mas você conheceu Jesus e você começou a andar com Ele e começou a viver dentro do reino. Ele transformou você, Ele sarou as suas feridas, Ele mudou a sua vida, mudou o seu comportamento, mudou a sua maneira de ser, porque Ele é o rei. E se Ele é rei, nós somos servos, somos súditos. E se tem uma coisa que servo gosta de fazer, é obedecer ao rei. E aí quando você faz isso, você passa a ser observado, olhado com outros olhos. Quantas pessoas eram rejeitadas, quantas pessoas desesperançadas. Pastor, eu conheci Jesus no pior momento da minha vida. Eu cheguei a pensar em me matar, pastor. Eu já tive gente aqui nessa igreja, que chegou à noite no culto aqui, que veio da linha do trem. Os mais antigos aqui se lembram, porque essa irmã chegou a subir aqui em cima no altar e testemunhar e dizer: eu hoje saí de casa para colocar fim na minha vida. E quando eu vir o trem, eu ia me jogar na frente dele para dar cabo à minha vida. Mas uma mão poderosa me puxou. Eu me lembrei de Deus, das palavras de Deus, eu me lembrei das pregações. E eu senti quando uma mão forte me puxou. Eu resolvi voltar para a casa do rei, para a casa do Pai, para a casa de Deus, porque só aqui eu vou encontrar esperança desesperançado. Quanta gente, irmãos, quantas pessoas, queridos, famintos, chegaram aqui vazios de tudo. Tinham amigos, mas não era suficiente. Tinha dinheiro, mas não era o suficiente para comprar sua cura. Quantas pessoas enfermas e chegaram no reino de Deus. E sabe o que é interessante? Interessante é que a Bíblia diz assim, que o reino de Deus, ele é conquistado com esforço. O reino de Deus é conquistado com esforço. É necessário querer, é necessário ter vontade, é necessário fazer mais do que se tem feito, é necessário se entregar mais, é necessário orar mais, é necessário jejuar mais, é necessário ler mais a palavra, é necessário praticar mais a Bíblia Sagrada.
É necessário ler a palavra de Deus. Esses dias atrás, uma pessoa veio conversar comigo e falou: pastor, o que eu preciso fazer para ser crente de verdade? Eu falei para ele: querido, faz um favor para mim. Eu não tenho nada para te dizer, eu vou te dar uma dica apenas. Pegue os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e leia ele. Leia esses evangelhos. Leia, releia, depois venha falar comigo. Passaram-se 3 semanas e meia. Essa pessoa veio conversar comigo. E eu disse: o que você entendeu? Se eu entendi que eu preciso me parecer mais com Jesus. Eu preciso me parecer mais com o Rei. Todo sonho do pai, todo sonho da mãe, é que o filho tenha as suas semelhanças, os seus traços, amém ou não? Quem é aqui que gosta quando chegam aqueles amigos inoportunos e diz assim: ah, parece com o vizinho? Quem é que gosta? Ninguém, não é verdade? Pode ser o teu irmão, a tua irmã, pode ser a tua prima. Rapaz, essa criança aí, hein, não sei não. As brincadeiras, a gente já fica logo com raiva, né? Dá até discussão. Não, a minha cara, poxa, olha aí. Só quando faz coisa certa, quando faz coisa errada, não, é a cara da mãe. Mas a verdade é essa. Todos nós sonhamos que os nossos filhos tenham o nosso perfil, se pareça conosco. Qual é o sonho de Jesus que você acha que Ele tem no seu coração? Que você seja de fato a imagem e a semelhança dEle. Que nós sejamos de fato a imagem, a pessoa de Jesus na terra. Ele está interessado que os outros olhem para nós e digam assim: caramba, como você mudou. Poxa, você está diferente. Caramba, eu preciso ter um pouco da sua fé. Puxa, o que você fez para ser assim, para estar desse jeito? Como que você foi mudado assim? Como que a tua casa mudou? Como é que você encontrou essa harmonia? Como é que você encontrou essa alegria? Como é que você encontrou essa paz? Como é que você encontrou essa cura? Eu conheço você, eu conheço o seu pai, eu conheço a sua família. Eu fui visitar quando ele estava lá, sem esperança, e a cura chegou, a misericórdia chegou, porque esse é o Deus que nós servimos. O Senhor que olha para os rejeitados. Ele é o Senhor que olha para aqueles desesperançados. Ele é aquele que sacia a fome dos famintos. Ele é aquele capaz de corrigir os erros do ser humano e de fazê-los manter-se dentro do seu reino como verdadeiros príncipes de Deus. Eu encerro aqui dizendo o versículo de número 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se desviará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. As riquezas aqui não são as riquezas propriamente dito que você pensa que é, porque senão nós vamos sair daqui com uma ideologia de que Deus é um Deus que tem interesse na pobreza do ser humano, no caos do ser humano. Não é isso que ele está dizendo. É impossível um Deus que é dono do ouro, dono da prata, um Deus cujo nos céus as ruas são de ouro, os muros de jaspe e cristal, não ter interesse no nosso sucesso e na nossa riqueza. Não. O que ele está dizendo aqui, quando ele diz não podeis servir a Deus e as riquezas, ele está dizendo assim: você não pode servir a Deus e as suas vontades. Você precisa mortificar a sua carne para servir a Deus. Eu quero perguntar nessa noite: as portas do reino estão abertas. As portas do reino estão abertas. E o rei, ele ama você. Qual é a maior expressão de amor de Deus para com o homem?
Ele olhou da cruz, de onde ele estava, e ao seu lado estava um malfeitor. E aquele homem, ele olha para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tu tem um reino, eu não tenho nada. Tu tem um reino, eu sou um malfeitor. Tu é um rei, eu sou um ladrão, sou um pobre, sou um pecador. Essas palavras fez com que o Cristo voltasse o seu rosto para esse lado e dissesse para ele assim: hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, não existe penitências, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a gente se quebranta, igreja, quando a gente se quebranta, quando a gente se permite quebrantar pelo Senhor e a gente entra pelas portas do reino, você entende que existe um Senhor nesse reino e só Ele é Senhor, e todos nós somos súditos, somos submissos à sua vontade e ao seu querer. E isso quebranta o nosso coração de tal maneira que faz nós olharmos para dentro de nós mesmos, e quando nós nos voltamos para dentro de nós mesmos, nós começamos a enxergar o quão necessitados somos, o quão impuros somos, o quão pecadores somos, e como precisamos da sua graça, como precisamos da sua misericórdia. Faz-nos entender o porquê que muitas vezes a frieza tem tentado tomar conta do nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes distante do calor, distante do fogo, distante da presença de Deus, não há calor o suficiente para acalentar a nossa alma, o nosso espírito. Mas quando você volta para dentro do reino, você depara-se com o Rei da Glória, com o fogo da presença de Deus, com o calor da brasa viva que está acesa sobre o altar, e então você se aproxima da brasa viva e ela começa a aquecer novamente a sua alma fria, a sua alma distante da presença do Rei. Aí então você começa a ver os seus males, os maus pensamentos, os maus intentos, as preocupações demasiadas, tudo aquilo que tem gerado ansiedade demasiada. Você começa a ver isso ser expurgado, você começa a ouvir a voz do Senhor falando com você: tenha calma, tenha paz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o alimento, a sua despensa está faltando alguma coisa, eu vou colocar milagrosamente lá, porque eu sou um Deus provedor, eu sou aquele que provê. Está faltando alguma coisa na sua vida, eu vou colocar. Está faltando cura, eu vou curar. Está faltando paz, eu vou te dar. Eu só preciso que você decida-se por uma coisa: a viver dentro do meu reino. Eu preciso que você decida-se a viver dentro do reino. Ninguém longe do reino tem o favor do Rei. Ninguém que viva longe do reino tem o favor do Rei. Viver longe do reino é viver uma vida de ilusões. Viver longe do reino é viver uma vida de engano. E uma pena que o filho pródigo, ele deixou para perceber isso, para descobrir isso da pior maneira possível. E muitas pessoas só deixam para descobrir que fora do reino não há vida, quando tudo se acabou. Você acha que você precisa perder a sua casa? Você acha que você precisa perder a sua família? Você acha que você precisa perder a sua paz? Você acha que você precisa perder a sua fé?
Você acha que você precisa perder o seu chamado? Você precisa perder a promessa de Deus na sua vida para que as coisas possam mudar? Não, não é assim. É isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Existe muito mais do que você imagina, existe muito mais do que você já viveu, existe muito mais do que você possa pensar. No meu reino existem muitos departamentos que você ainda não andou, existem muitos lugares que você ainda não colocou a planta dos seus pés, você não conheceu um terço daquilo que eu tenho preparado para você. Mas o ser humano arrogante, o ser humano prepotente, ele muitas vezes pensa: eu já vivi tudo que um homem pode viver, eu sou pastor há 21 anos, eu já vi tudo, já dei cambalhota na glória de Deus, eu já rolei na igreja, eu já sambei na presença de Deus, eu já orei e pessoas foram curadas, eu já visitei, eu já preguei. E muitas pessoas serão surpreendidas, gente, sabe por qual palavra? Aquela palavra que o Senhor Jesus ele tem preparado naquele dia. Ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. É tempo da igreja voltar, é tempo de nós voltarmos para o reino, igreja. É tempo de nós voltarmos para dentro desse reino e dizer: Senhor, faz de mim aquilo que Tu queres. Senhor, eu quero a Tua vontade, eu quero a Tua liderança, Senhor, eu quero a Tua bênção, eu quero a Tua paz, eu quero o Teu governo sobre a minha vida, Senhor. Eu quero me submeter, eu quero ser um servo obediente à Tua vontade. Eu quero que o Senhor entre, Senhor, na minha vida e modifique completamente, Senhor, os meus pensamentos, os meus projetos, aquilo que não vier de Ti, Senhor, arranca, tira, limpa. A Bíblia diz assim: você quer viver dentro do reino? Então preste atenção nisso. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele e lança fora, porque é melhor entrar no reino sem um olho do que com os dois você ir para o inferno. É duro isso, não é? Mas é a palavra de Deus. Não existe sucesso fora do reino. Não existe sucesso longe do rei. Existe ilusão. Existe ilusão. Ele olhou para aquele ladrão e disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele olhou para o paralítico no tanque de Betesda e disse assim: ser curado desse seu mal. Você não tem como pular lá dentro? Eu vou te mostrar o meu reino. Receba a cura. Ele olhou para aquela multidão faminta que os discípulos queriam dispensar todo mundo e falou: senta todo mundo. No meu reino, eu não dispenso ninguém com fome. Ninguém sai da minha presença com fome. Senta todo mundo. Pega aí 5 pães e 2 peixes. Começa a partir aí. Começa a dar para a multidão.